Observando a necessidade de desenvolvimento da logística dos processos, é importante que nós entendamos que atividades logísticas são essas, né? Como essas atividades elas se relacionam umas com as outras e a própria importância, né? E aí a gente já coloca que as atividades elas são de fundamental importância. Por quê? Porque elas vão estar intimamente ligadas com o atingimento de objetivo de redução de custo e de qualidade, de nível de serviço, de atendimento ao cliente, né? E aí nós temos dois grupos de atividades que nós vamos abordar aqui, né? Mas nós destacamos aqui como atividades primárias, primeiro, o processamento de pedidos. Todo o processo logístico ele é iniciado com um pedido. Então, se a logística não tem meios de gerenciar os pedidos, e às vezes algumas empresas recebem centenas, milhares de pedidos num dia, ela pode pôr a perder todo o restante do processo. Por exemplo, chegando um pedido à área de logística que se tenha a quantidade que o cliente pediu de forma equivocada. Então, esse cliente vai receber um produto que foi transportado, que foi manuseado e que não vai estar na quantidade adequada. E isso pode trazer maiores custos e perda de nível de serviço, de qualidade para a empresa. A manutenção dos estoques, que visa manter os níveis os mais baixos possíveis e ao mesmo tempo prover a disponibilidade ao cliente. Então você precisa o tempo todo implementar técnicas de gestão de estoque. Vocês podem visitar as nossas aulas, os nossos vídeos de administração de materiais, que vocês vão ter um acesso mais aprofundado a essas técnicas, né, e relembrar o que a gente já viu nessa disciplina. Mas ao mesmo tempo que você precisa reduzir os estoques, você precisa garantir que o cliente não vai deixar de ser atendido por falta de produto em estoque, ok? E o transporte, que alguns autores colocam que podem chegar a 70% dos custos logísticos, né? Referem-se a vários modos que nós temos disponíveis hoje, nós vamos ver isso em aulas mais adiante, com maior profundidade, para se movimentar matéria-prima, materiais, produtos e serviços, né, que sejam essenciais para a empresa e para os clientes, ok? Bom, nós temos também como atividades de apoio aquelas que são consideradas para dar suporte ao desempenho das atividades primárias, ok? Então, essas atividades vão ser manuseio, embalagem, compras, suprimentos, armazenagem, planejamento, sistema de informação. Então, só como exemplo, né, a gestão de embalagem. A embalagem, ao mesmo tempo que ela é importante para a venda do produto, para a apresentação do produto, ela é importante para a proteção na armazenagem, para ajudar na movimentação, para ajudar no transporte, para proteger esse produto. Dado o conceito, né, e essa parte mais básica a respeito da logística, nós temos aqui uma abordagem importante para a gente fazer na nossa disciplina, que vai ser o pano de fundo para toda a gestão, para todas as decisões da logística dentro da empresa, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma figura que mostra o principal trade-off que nós temos na logística. Esse trade-off está associado a nível de serviço e custo. Bom, o que nós temos então para dizer a respeito do trade-off? O que seria trade-off? Se a gente for traduzir, né, a grosso modo, seria troca compensatória, né? Então, a empresa, o tempo todo, do ponto de vista logístico, ela precisa tomar decisões que vão favorecer o nível de serviço, e aí você pode ter um aumento no custo, ou decisões que vão reduzir o custo e vão impactar o nível de serviço. Então, sempre é uma decisão onde você tem que fazer uma troca, né? Então, vale a pena aumentar o meu serviço, o meu nível de serviço em troca de um aumento no custo? Ou vale a pena diminuir o meu custo e reduzir o meu nível de serviço?
a gente vai ver, é claro, que nas nossas aulas nós vamos aprender técnicas que nos permitem tratar os processos logísticos de forma que nós tenhamos aumento do nível de serviço e, simultaneamente, redução dos custos, ok? Então, nas próximas aulas nós vamos abordar isso e por isso é importante vocês entenderem esse conceito. Bom, nós temos aqui então como nível de serviço, para poder ajudar no entendimento, confiabilidade de vendas, né? O cliente confiar nas vendas significa que ele vai fazer um pedido e ele vai receber esse pedido conforme ele foi efetuado, né? Nós temos também uma outra definição de nível de serviço, que é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado. Então, a gente pode também colocar como fluxo de bens e serviços, movimentação, entrega, transporte, né? E a própria preparação desses produtos, por exemplo, para ficarem armazenados. Bom, e nós temos também um outro conceito ou um exemplo do que seria nível de serviço, o tempo necessário para entregar um pedido ao cliente, né? E aqui esse tempo ele não necessariamente é o tempo mais curto, né? Mas pode ser o mais pontual, né? Então, muitas das vezes o cliente não quer velocidade na entrega, mas ele quer pontualidade na entrega, e isso é importante a gente entender o que o cliente precisa para saber qual o nível de serviço adequado para ele. Enfim, resumindo, o nível de serviço vai ser tudo aquilo que assegure a fidelidade do cliente, que vai fazer com que o cliente fique satisfeito com o produto, com a entrega daquele produto e que possivelmente compre de novo, use os serviços dessa empresa numa nova oportunidade. Bom, a gente sabe que o nível de serviço ele afeta os custos totais, né? Então, o moderno enfoque da administração sugere que as necessidades que devem ser satisfeitas, né, para os nossos clientes devem estar dentro de limites razoáveis de custo. E isso é importante para que se tenha a máxima contribuição nos lucros. E aí, o que a gente destaca aqui, dentro da logística, é importante a gente trabalhar com o custo total e não com o custo isolado. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Uma empresa decide utilizar um transporte com uma maior capacidade de carga. Vocês vão ver nas nossas aulas mais adiante sobre transporte que transportes com maior capacidade, quando bem utilizados, eles tendem a reduzir os custos unitários de transporte. Só que quando você utiliza um transporte com maior capacidade de carga para abastecer, por exemplo, a sua empresa de matéria-prima, você pode estar incorrendo num outro custo, num aumento de um outro custo, que seria o custo de armazenagem. Porque você vai estar recebendo uma quantidade maior de produtos ao mesmo tempo e aí o seu custo de estocagem pode aumentar. Quando a gente fala do custo total, a gente está colocando a seguinte situação. Esse custo que eu vou ter, essa redução de custo que eu vou ter no transporte, ela tem que compensar o aumento de custo que eu vou ter em armazenagem. E assim o meu custo total vai ser menor, né? Então, vocês imaginem que para cada nível de serviço que eu quero melhorar, eu tenho custos adicionais. Mas a proporção, muitas das vezes, não é a mesma. Muitas das vezes, para cada unidade que você aumenta de custo total, você melhora o seu nível de serviço em 2 unidades. Então, isso pode ser benéfico para a empresa. E aí é um papel do administrador, do gestor, identificar como essas variáveis funcionam dentro de cada processo logístico, como elas se relacionam e tentar propor ações para que se aumente o nível de serviço e reduza custo.